Se você sente que tem alguma coisa que parece que está ficando forte, é algo que silenciosamente está começando a aumentar a sua intensidade para que você faça uma transformação na sua vida em algum setor específico. Será que você está começando a sentir isso? E às vezes começa pequeno, mas aquilo vai ganhando uma dimensão. O nome disso é Plutão retrógrado. E essa semana a gente vai sentir Plutão em seu movimento retrógrado e algum local específico no seu mapa você vai precisar desses assuntos de transformações de Plutão. Então fica comigo até o final desse conteúdo que eu sei que ele pode te ajudar em muito. Deixa eu mesmo fazer uma breve apresentação. Eu sou Maria Paula, eu sou alquimista e aqui nesse meu canal do YouTube sempre te ajuda a transformar a sua vida. Então, se você ainda não está inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, então agora aproveita e me siga, né? Se inscreva no meu canal para você receber mais dos meus conteúdos, tá bom? Vamos falar aqui sobre essa retrogradação, tá? Plutão vai ficar retrógrado no signo de Aquário, né? Onde ele já está andando nos seus primeiros graus. Ele vai ficar retrógrado no quinto grau, no grau 5. Essa retrogradação vai acontecer no dia 6 de maio e vai ficar até o dia 15 de outubro. Então, nós temos esse período aí de revisões plutonianas, quase não consegui falar, plutonianas, né? Revisões de Plutão. Temos esse período e ele, por estar aí nesse processo de retrogradação, ele fica mais intenso, né? O planeta, quando retrograda, é porque ele está colocando mais pressão para a gente, né? Vamos embora, e aí, como é que é? Vai resolver ou não vai resolver? Vai mudar isso? Vai transformar ou não vai? Isso vai acontecer no dia 6, como eu expliquei, e o horário vai ser 12h34 do horário de Brasília. Bom, vamos entender um pouquinho sobre essa retrogradação de Plutão no arquétipo de Aquário. Aquário é um arquétipo muito ligado ao grupo, tá? Então, onde você tem Aquário no seu mapa astral, né? Todo mundo tem Aquário no mapa, todo mundo precisa desse arquétipo, né? Então, em alguma casa astrológica, você tem o seu Aquário, tá? Então, se você já tem seu mapa astral aí, abre aí e vê onde está o seu Aquário. Esse seu Aquário, provavelmente nessa casa astrológica, coloca você num tipo de situação que agora, com esse Plutão, você vai precisar fazer revisões, porque ele vai estar retrógrado até outubro, e que você precisa fazer silenciosamente, mesmo que você não faça uma coisa assim, né, da noite para o dia, né, não é que você vai mudar da noite para o dia, tá? Mas você percebe que se você não fizer algo, algo vai explodir, né? Algo vai estourar, porque Plutão é uma força, é tipo um vulcão, né? Que fica lá dentro. Então, se você não resolver de um jeito, você vai acabar tendo que resolver de uma outra forma, tá bom, gente? Então, é melhor que a gente aceite, olhe para essas questões, faça as devidas finalizações, termine, transforme, solte, desapegue, acabe, né? Ai, mas aí como é que vai ser depois? Gente, depois, né, recomeça, né? Inicia, né? Dá um novo start da sua vida. Mas se você não terminar aquilo que precisa terminar, não concluir, não finalizar, nesse lugar onde você tem o seu aquário, ainda mais se você tem alguns planetas aí nesse grau aí, que é o grau 5 de aquário, né? Se você tiver, por exemplo, 5 para baixo ou 5 para cima, então fica mais intensificado aí esse seu Plutão, mas ainda assim, em toda a casa astrológica, esse setor, você precisa dessa revisão, tá, gente? Porque assim, Plutão ou você vai no amor ou vai na dor, né? Então, quer ver? Vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês, né? Uma pessoa que guarda muita raiva, tá? Vamos supor, uma mulher que guarda muita raiva do ex-marido. Ela guarda, 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 guarda essa raiva. Ela não transforma essa raiva ao longo da vida dela, ela não transforma em conhecimento, ela não transforma em perdão, em aceitação. Ela segura aquela raiva, né? Ela retém
E o Plutão, ele sempre tem esse papel de falar assim: "Pega isso, minha filha, e, né, e solta, né, para que isso seja transformado", porque Plutão é uma força de transformação. É aquilo que de negativo você faz virar algo de positivo, tá. "Ah, Maria Paula, mas qual é o positivo de uma mulher que foi traída?". Gente, às vezes, de acordo com a percepção, você pode ter muitas lições, né, de uma traição, concorda? Qualquer coisa na sua vida, vamos ser bem sinceros, qualquer coisa na sua vida, por mais que talvez tenha sido, seja lá doloroso, mas aquilo te ajudou em você em alguma coisa, né? Se transformar, se mudar. Às vezes uma traição fez você terminar com um relacionamento que ia te fazer muito mal lá na frente. Entende? Às vezes uma traição foi a oportunidade para você ser livre de uma pessoa para abrir espaço para uma outra pessoa melhor entrar na sua vida. Dependendo de como que você interpreta as coisas negativas, se você segura ou se você solta, tem muito a ver com o seu Plutão. Porque Plutão é aquilo que, se você segura, aquilo vira uma doença, vira algo que estoura por dentro, né? Vira um ponto preto na sua vida. Fica uma mácula dentro do seu corpo físico, porque você segurou aquela emoção, a raiva, o ódio, né, a vingança. Ai, que vontade de pegar aquela pessoa e segura, né? E tem gente que segura 10, 20, 30, 50, 80 ou milênios, tem gente que segura isso por muitas encarnações. Então, Plutão sempre te convida, tipo assim, você vai deixar isso morrer, você vai matar isso que está te fazendo mal, ou você vai ficar sustentando, e eu vou ter que te mostrar de uma forma muito dolorosa, né, que isso tem que ser excluído da sua vida, isso tem que sair da sua vida. Deu para entender com um pouquinho sobre como é que funciona a força de Plutão? Se não sai no amor, sai na dor. É tipo isso, né? Então, como o Plutão vai ficar retrógrado, ele vai estacionar, que não é bem estacionar a palavra, né? Ele reduz o ritmo exatamente para que a sociedade ela, né, ela perceba intensamente essa força de Plutão. Então, pegue agora o local onde você tem Plutão no seu mapa, onde você tem ali o seu aquário no mapa, tá? E nem onde tem o seu Plutão. Onde está o seu signo de aquário, né? Para ver nesse local se esses pontos que eu vou citar aqui, se um deles, né, você precisa estar atento, que é isso que você precisa tomar cuidado. Vou colocar meu óculos, né? Porque senão eu não vou entender. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Agora que você já deve estar sabendo onde está o seu aquário no mapa, né? Número um, será que esse ponto que você tem o seu aquário, você está usando poder para compensar uma insegurança sua? Esse ponto é importante, tá? Então, vamos refletir. Nesse lugar que você tem o seu signo de aquário, você está querendo ser uma pessoa que se faz de poderoso para tentar ocultar o que de fato você se sente uma pessoa extremamente insegura e indefesa e faz o uso de um poder, né, como se você quisesse. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo bem básico, né? Um pai que numa família ele se sente muito fraco, né? Ele se sente muito inseguro, ele não se sente assim homem naquela família, ou às vezes ele não se sente muito homem, no meio dos amigos, ou ele não se sente muito homem no ambiente do trabalho, e aí ele usa de poder, né. Às vezes ele vai armado para o trabalho, né, ou ele chega em casa e grita com a esposa, mas no fundo ele tem uma insegurança e se esconde num poder. Sabe? Às vezes pode ser uma mulher que ela está usando de algum tipo de poder, né, para poder esconder uma insegurança dela, mas aquilo é só um disfarce. E o Plutão retrógrado, ele quer que você saia desse disfarce, encare a sua insegurança, transforme a sua insegurança, ao invés de criar um poder que esse poder, ele vai não só destruir essa área que você está querendo ser esse falso poderoso, como também ele pode destruir você mesmo.
Então preste atenção nisso, tá. Outro ponto que você precisa ficar atento, né, sobre, aqui eu tenho que olhar aqui, né. Bom, a anulação para pertencer, outro ponto também importantíssimo sobre onde você tem aquário, né. Se você está se anulando para pertencer, né. Às vezes você se anula para pertencer a um grupo, que às vezes você nem quer mais, você já está com uma vontade enorme. Exemplo, você já participa de um grupo de, sei lá, da igreja, numa igreja aí de uma instituição, só que você já sente, tipo assim: "Cara, já deu, né, eu já participei, eu já fiz e lá-lá-lá, mas aquilo não ressoa mais comigo", né. Você já quer cair fora, né, você fala: "Ai gente, eu não parece que eu tô tentando fazer um esforço, né, para ser alguém que eu não sou, só para pertencer nesse grupo". Às vezes dentro da sua casa, né, às vezes da sua família de origem, você tem que se anular para poder pertencer àquela família, né. Às vezes aquela família ela é toda disfuncional, e você só para pertencer àquela família, você também se anula, entra no modo também disfuncional para também pertencer àquela família, né, aquele trabalho, e aí você está se anulando. Você está se desempoderando para poder pertencer, fala: "Não, mas eu pertenço, olha, eu faço parte desse grupo, eu faço parte dessa família, eu faço parte dessa egrégora". Isso é perigoso, porque você está se desempoderando, né, só para manter um pertencimento, tá. Então é um outro ponto que você precisa prestar atenção nesse período de retrogradação, tá. Terceiro ponto, quando você faz uma inversão de liberdade ou isolamento. Esse ponto também é bem interessante você ficar atento onde você tem o seu aquário no seu mapa, tá. Ele até lembra um pouco os outros 2 pontos, que é aquela pessoa que ela fala assim, "Não, eu quero liberdade, né, eu quero ser livre, e então, eu vou me desvencilhar disso aqui tudo, mas vou ficar só". Né, então cuidado para você não ir de um extremo ao outro, né. É você falar assim: "Não, eu quero ser livre", mas essa sua liberdade falsa, na verdade, é para se isolar. Se você realmente está buscando liberdade, você vai se sentir muito bem. Se você está dentro de um sistema que você percebe que o sistema não está mais se adequando às suas necessidades de crescimento espiritual, é sim correto que você saia, que você busque a sua liberdade, que você saia sem culpa. Só não misture com isolamento, tá? Exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você faz parte de um grupo de dança, né, e que você já fala que você não se enquadra mais com o pensamento, com essas pessoas, com as ideias. Só que ao invés de você sair, assim, literalmente falar: "Gente, olha, gostei de vocês, mas agora estou saindo", você às vezes pode se isolar, tipo assim, toda vez que o pessoal se encontra, você não vai. Ou seja, você pertence àquele grupo, não saiu totalmente, mas se isola. Se você está numa casa, você mora aí com a sua família, você está muito próximo com a sua família de origem, mas é uma família muito disfuncional, ou às vezes seu ambiente de trabalho, que também já está disfuncional, você já sente que você tem que se descolar, se desprender, sair, transformar, né, e você não consegue, aí você se isola. Você fala assim: "Olha, eu vou trabalhar naquela sala fechada onde ninguém me perturba", ou assim: "Toda vez que tiver festa de aniversário da minha família, eu não vou", ou "Eu vou e vou ficar lá na fora na varanda fumando". Isso não é liberdade, isso é isolamento, você não está resolvendo aquilo que seu Plutão quer que você faça. Se é para sair, se é para concluir, se é para ir embora, se é para finalizar, né, tipo assim, vamos supor que você está passando por uma crise no seu relacionamento, você já percebeu, né, que você tem que sair, né, acabou, game over, não dá mais, deu lá atrás, certo, agora não dá. Aí o que que acontece? Tem gente que mistura liberdade com isolamento, aí fala assim: "Não, cada um dorme num quarto", né. Que é isso, gente? Isso é liberdade ou isso é isolamento? Entende? Então cuidado que às vezes durante Plutão retrógrado,
onde você tem seu aquário, você pode fazer isso. É aquele casal que não está mais junto e cada um fica num quarto. Isso é liberdade, gente? Não, isso é isolamento. Ficou cada um trancado vendo seu filme da Netflix. Resolveu? Não resolveu nada. Vai arrumar mais problema depois com Plutão, tá? E por fim, né, quando nós chamamos de pertencimento, o fato que é uma lealdade a um sistema que não funciona mais. Bom, esse ponto também eu acho maravilhoso. Quando é, você força pertencer a algo, né, mas é algo que você está querendo fazer um pacto com o sistema de lealdade da sua família, da sua ancestralidade, que você vê que, cara, lá atrás, lá em 1900 e bolinha, em 1800 e bolinha, em 1500 e bolinha, em 1330, funcionou no sistema, mas agora não funciona mais, entendeu? E você já quer ser esse diferente, né? Lembra que Aquário fala muito do ousado, do diferente, né? Por isso que é ligado com a originalidade. Então, às vezes você fala, cara, isso funcionou para minha avó, funcionou para minha mãe, mas não funciona mais para mim, né? Ou funcionou, por exemplo, vamos supor que você tem aquário aí na casa 10, né? A casa 10 é a carreira. Se de repente no seu sistema familiar, ancestral, a ideia de carreira, de sucesso era uma, às vezes, se você não trabalhar o seu Plutão agora, você vai perceber que você vai querer manter, por exemplo, uma profissão que você nem quer mais, né? Mas você está querendo pertencer a essa lealdade familiar que funcionou lá atrás, para o teu avô, para o teu tataravô, mas para você não funciona. Vamos supor que é uma família só de médicos, né? Que eram bem-sucedidos, que tinham consultórios e você não quer mais, entendeu? Então, às vezes, você sustenta esse pertencimento para manter esse pacto, só que Plutão, né? Como eu falei, Plutão no seu inconsciente fica, fica buzinando em você. Pô, chega, né? Chega, acabou, né? Aí você fica, caramba, como é que eu fico? Vou ficar mal aí, né? Então, você tem que ver no seu mapa astral onde você tem seu aquário para você aplicar aí aonde você vai sentir esse seu Plutão retrógrado. Gente, é esse meu recado para vocês sobre essa retrogradação intensa, profunda, que vale a pena para todos nós. Com certeza, todo mundo vai passar por essa intensidade plutoniana, eu também, né? E que todos nós possamos entender que tudo tem um motivo para o bem maior. Terminou, concluiu, finalizou, zerou, deixou vazio. Ah, gente, vazio, realmente vai deixar vazio. Você imagina um casamento de 30 anos que acaba, fica vazio. Uma carreira de 10 anos, fica vazio. Tudo que ficar vazio, pense uma coisa, depois você reconstrói, você refaz, você cria algo novo, porque Plutão também tem esse poder. Plutão não tira, Plutão transforma. Essa que é a beleza de Plutão retrógrado. Espero que vocês tenham gostado aqui desse meu conteúdo. Já aproveita e compartilha se esse conteúdo está fazendo sentido, está te ajudando, né? Compartilhe com os seus amigos e também aproveita, assista também esses outros conteúdos que tem aqui no meu canal. E até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.